Caminhar sozinho pode ser libertador, até que você percebe que não está tão sozinho assim. Essas são 3 histórias reais de pessoas que sentiram o verdadeiro terror, quando era tarde demais para voltar atrás. Primeira história: o carro preto. Era uma noite comum de terça-feira, por volta das 10 horas da noite, quando Jenna decidiu sair para comprar um remédio urgente. Ela morava em um bairro tranquilo, onde as ruas quase nunca estavam vazias. Porém, naquela noite, o silêncio parecia mais pesado. Logo ao sair de sua casa, ela notou um carro preto estacionado sob a luz de um poste quebrado. O carro estava muito afastado da calçada, quase em um ângulo estranho, e havia um homem dentro, imóvel. Jenna sentiu uma leve sensação de desconforto, mas ignorou e continuou seu caminho. Afinal, o bairro sempre foi calmo, não deveria se preocupar com algo tão simples. Mas quando ela virou a esquina, algo a fez parar. O motor do carro foi ligado. De uma forma quase imperceptível, o carro começou a seguir seus passos. Lentamente. De forma sincronizada. Ela acelerou o passo. O carro também. O medo tomou conta dela. Ela começou a olhar ao redor, mas a rua estava deserta. Nenhum carro passava, nenhum pedestre. Apenas o som do motor crescendo mais e mais. Jenna decidiu cortar caminho por um beco, mas o carro seguiu por ali também. Ele não parava, ele estava sempre a um passo de distância. Foi então que ela decidiu agir. Correu o máximo que pôde até alcançar um pequeno mercado ainda aberto. Quando entrou, olhou para trás e o carro passou pela entrada da loja. Devagar. Lentamente. Ele fez um giro e voltou a passar. Como se estivesse esperando. Ela se escondeu atrás das prateleiras, sentindo o coração batendo acelerado. O carro não saiu. O medo tomou conta e Jenna, em pânico, ligou para pôr a polícia. No momento em que a polícia chegou, o carro desapareceu. E até hoje, ela nunca entendeu o que estava acontecendo, mas sempre que passa por aquela rua à noite, a sensação de estar sendo observada não sai de sua mente. Som de motor ao longe, paz, fade out de passos rápidos. Segunda história: o homem da estrada de terra. Carlos, um corredor habitual, sempre gostou de treinar de noite, quando a cidade estava em silêncio. Havia uma estrada de terra perto de sua casa, pouco movimentada, onde ele costumava correr. Uma noite, depois de uma longa sessão de treino, ele começou a sentir que algo estava estranho. A estrada estava deserta, mas ele percebeu uma figura na beira do caminho. Era um homem, de roupa simples, que parecia estar parado ali, sem fazer movimento algum. Carlos estranhou, mas não pensou muito nisso. Ele apenas passou, tentando seguir seu ritmo. Porém, algo o incomodou. O homem estava agora atrás dele, andando em silêncio. Carlos acelerou o passo. Ele não olhou para trás. Quase podia sentir o olhar do homem fixado nas suas costas. O som dos passos pesados no chão de terra aumentava, e Carlos, instintivamente, sentiu que tinha algo errado. Ele tentou aumentar a velocidade, mas o homem também aumentou o ritmo, sempre atrás dele. O mais estranho é que Carlos não conseguia ouvir o som dos pés do homem batendo no chão. Era como se ele estivesse flutuando. O medo começou a crescer, e Carlos ficou mais paranoico, tentando se concentrar no som de seus próprios passos. De repente, ao olhar para trás, ele viu o homem a apenas alguns metros de distância. E foi então que algo horrível aconteceu. Carlos tropeçou e caiu de frente no chão. Ele levantou a cabeça rapidamente, pronto para se defender, mas o homem não estava lá. O caminho estava vazio. Carlos ficou paralisado, tentando entender o que acontecera. Não havia nenhum sinal do homem, mas ele sentia a presença dele. Ele correu para casa sem olhar para trás. Quando contou a história para um amigo, descobriu algo que o deixou ainda mais assustado. Anos antes, naquele mesmo lugar, um corredor foi atropelado por um carro e morreu. Alguns dizem que sua alma ainda persegue a estrada, procurando por outro corredor que ousasse correr à noite. Som de batimentos cardíacos acelerando, palas vento forte. 13 da história: o seguidor do parque. Lívia adorava passear com seu cachorro, um pastor alemão chamado Thor. Todos os dias, ela percorria os mesmos caminhos em um parque perto de sua casa. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ela sabia que o parque ficaria vazio mais cedo, mas decidiu sair um pouco mais tarde, já que o tempo estava ameno. À medida que ela caminhava pelo parque, sentiu uma sensação estranha. Thor, normalmente calmo, começou a ficar inquieto.
A cada passo, o cachorro olhava para os arbustos e para as sombras ao redor. Lívia tentou ignorar, mas algo estava errado. Ela sentiu que não estava sozinha. Ao virar uma curva, olhou para trás e viu um homem de capuz escuro a alguns metros de distância. Ele estava parado, imóvel, apenas a observando. Lívia acelerou o passo, tentando manter a calma, mas o homem começou a andar na mesma direção. O pavor tomou conta dela. Ela apertou o passo, tentando manter uma distância segura, mas o homem também acelerou. Quando ela parou para verificar se ele estava ainda atrás dela, ele já estava mais perto, quase como se tivesse se aproximado em um único movimento. Lívia então fez o que muitos fariam em uma situação dessas. Começou a correr. Ela puxou Thor pela coleira e o cachorro, pela primeira vez, latiu com força, como se sentisse o perigo. Ela cortou o caminho por uma trilha lateral, mas o homem continuava a segui-la. O vento estava gelado e ela podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos, mais rápidos a cada segundo. Finalmente, ela chegou ao final do parque e conseguiu pular uma cerca baixa para escapar. Quando olhou para trás, o homem estava na beira da trilha, parado e olhando fixamente para ela, imóvel. Lívia ligou imediatamente para a polícia, mas quando chegaram, o parque já estava vazio. No entanto, os policiais encontraram algo estranho. No caminho de terra, uma fita preta estava jogada no chão. Ela sabia o que aquilo significava. Era a mesma fita usada para amarrar vítimas, uma fita preta que ela nunca havia visto antes, mas que, naquele momento, soubera exatamente o que era. Até hoje, Lívia evita aquele parque, especialmente depois do escurecer. Mas algo nela diz que o homem ainda a está observando, esperando pelo momento em que ela se atreva a voltar. Som de respiração ofegante. Blues, fade out para silêncio profundo. Caminhar sozinho pode parecer inofensivo, mas às vezes o que você não vê é muito mais perigoso do que imagina. Você já teve a sensação de estar sendo seguido? Deixe seu relato nos comentários. Se tiver coragem. E até o próximo terror.